crochê. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todas as novidades. Curta nossa página no Facebook e compartilhe a nossa videoaula. Nós vamos trabalhar um casaco meia estação usando o fio Supremo Esmeralda da Inovelar, agulha Clover 2,25 mm. Eu vou usar 3 cores, um tom de laranja, cru e um marrom com um fiozinho prata na composição. Nós vamos iniciar o nosso casaco fazendo para a base 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Introduzo a agulha na primeira corrente feita e fecho com ponto baixíssimo, formando um círculo. 1, 2, 3 correntes para subir, temos o primeiro ponto, laço a agulha, dentro do círculo formado, um ponto alto, laço no mesmo lugar, outro ponto alto. 1, 2 correntes, laço dentro do círculo, um ponto alto, 2, 3. Temos o segundo bloco, 1, 2 correntes no mesmo lugar, repetindo, 1, 2, 3. Vamos fazer um total de 5 blocos, 2 correntes, 1, 2, 3. Temos 4 blocos, 2 correntes, laço no mesmo lugar, 1, 2, 3. 1, 2 correntes, temos então 5 blocos, e na terceira corrente do primeiro, fecho com ponto baixíssimo. Já vamos caminhar no ponto seguinte, um ponto baixíssimo, no próximo, um ponto baixíssimo, e dentro do espaço, outro ponto baixíssimo, para iniciar a carreira seguinte. Para iniciar, 1, 2, 3 correntes, primeiro ponto no mesmo lugar, um ponto alto, laço no mesmo lugar, outro ponto alto. Temos a metade do leque, 1, 2 correntes, laço no mesmo lugar, um ponto alto, 2, 3 pontos altos. Temos aqui o nosso primeiro leque, uma corrente apenas, laço, e dentro do espaço seguinte, nós vamos trabalhar novamente o outro leque. Um ponto, 2, 3 pontos altos. 1, 2 correntes no mesmo lugar, repetindo. 1, 2, 3 pontos altos. Temos aqui o segundo leque. Agora, nós vamos seguir uma corrente e no espaço à frente, novamente, trabalhando outro leque e continuar desta maneira até o fim. Chegamos ao final, uma corrente, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. No ponto seguinte, um ponto, no próximo, um ponto, e dentro do leque, outro ponto para caminhar. 1,
2, 3 correntes, primeiro ponto, laço no mesmo lugar, um ponto alto, laço no mesmo lugar, outro ponto, 1, 2 correntes no mesmo lugar, repetindo, 1, 2, 3 pontos altos, uma corrente, laço no espaço entre os leques, um ponto, 2, 3 pontos altos formando o bloco, uma corrente, laço dentro do leque seguinte, vamos repetir, 1, 2, 3 pontos altos, uma corrente, 2 no mesmo lugar, 1, 2, 3 pontos altos. Temos leque sobre leque, uma corrente, laço no espaço entre os leques, um ponto, 2, 3. Temos um bloco, uma corrente e leque sobre leque. Vamos seguir desta maneira até o final. Chegamos ao final, uma corrente, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo, no ponto seguinte, um ponto baixíssimo, no próximo, outro, dentro do espaço, outro ponto baixíssimo. Agora eu vou cortar o fio e passar para outra cor. Mudando a cor, puxo o fio dentro da laçada, dentro do ponto, faça um ponto baixo que vamos contar como uma corrente, 2, 3, laço no mesmo lugar, um ponto alto, 2 pontos altos, ficando com a metade do leque, 1, 2 correntes, laço no mesmo lugar, 1, 2, 3. Nós sempre vamos trabalhar leque sobre leque. Uma corrente, laço, no espaço seguinte entre um leque e o bloco, nós vamos fazer 1, 2, 3 pontos. Uma corrente no espaço seguinte, 1, 2, 3 pontos. Uma corrente e dentro do leque, você vai repetir o leque sempre. Da mesma maneira que fizemos os anteriores. 3 pontos, 2 correntes no mesmo lugar, mais 3 pontos. E seguir sempre assim, uma corrente, ó, no espaço entre o leque e o bloco, nós vamos repetir o bloco, trabalhando até o final da carreira. Chegamos ao final, uma corrente, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo e vamos seguir para o centro do leque, ó, um ponto, 2 e dentro do leque o terceiro. 1, 2, 3 correntes, um ponto, 2. 1, 2 correntes no mesmo lugar, 1, 2, 3 pontos. Temos leque sobre o leque anterior. Uma corrente, no espaço seguinte, um ponto alto, 2, 3. Um bloco, uma corrente, no espaço seguinte, 1, 2, 3. Uma corrente no próximo, 1, 2, 3 pontos, uma corrente e leque sobre leque. Vamos seguir desta maneira até o final da carreira. 2, 3.
Chegamos ao final, uma corrente, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Já vou caminhar para o centro do leque para fazer a troca de cor novamente. Observem o detalhe, nós trabalhamos a peça juntas até um total de 9 centímetros para cada lateral do nosso motivo. E aqui nós vamos seguir trabalhando sempre desta forma, fazendo a troca de cores a seu gosto, até você ter nesta lateral a medida das suas costas. De um leque para o outro, você tem que ter a medida das suas costas. Trabalhamos juntas o início da nossa peça, nós vamos seguir trabalhando sempre desta maneira, fazendo a troca de cores a seu gosto. Agora, nós vamos trabalhar até você ter, entre um leque e o outro, a medida das suas costas. Aqui nós temos em torno de 9 centímetros. Então, nós vamos trabalhar até você ter a largura das costas. Eu vou te mostrar como na boneca agora. Observe como você vai fazer a medida de cava a cava. Na boneca você terá um total de 27 centímetros. Tenho aqui a minha peça pronta com a minha medida. E agora nós vamos fazer a cava e dar sequência à peça. Em uma das laterais, nós vamos pegar a fita métrica e definir a largura da cava. Eu vou deixar em torno de 23 centímetros, 22 a 23 centímetros, Então, aqui dentro, eu vou puxar o fio e nós vamos deixar marcado. Esta será a medida da nossa cava. A parte superior será a gola e do outro lado, nós vamos medir da mesma maneira. Observem como ficou. Aqui nós temos a cava definida, que vai ser esta parte superior, a gola e a outra cava. Agora, no leque que está embaixo, que vai ficar lá no meio das costas, nós vamos puxar um fio aqui. Também vamos deixar delimitado, porque tem um segredinho aqui para ele não ficar tão bicudo. E nós vamos começar a fazer agora. Outro detalhe é que nós vamos contar a quantidade de pontos que nós temos aqui nesta base para fazer o número de correntes exato. Então, eu vou contar e vou te passar a minha medida. Você vai fazer a mesma coisa para a sua. Para iniciar a contagem, nós temos aqui o espaço delimitado. Nós vamos trabalhar até esse último espaço. E a partir deste ponto, você vai começar a contagem. 1, 2, 3, o que está marcado 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e assim por diante, até chegar aqui, a esses 3 últimos pontos que também serão inclusos na contagem. Que eu vou iniciar já com uma nova cor. E vamos trabalhar o leque, como nós fizemos até agora, para a sequência. Leque sobre leque. O meu leque está embaixo da cava, o início da carreira, e aqui eu já tenho a minha cava delimitada. Então, nós vamos seguir com esta carreira até chegar na lateral, aquele pontinho que eu te mostrei antes da marcação. Uma corrente, no espaço à frente eu já começo fazendo aqui os 3 pontos do bloco e vamos seguir até o espaço da cava, para fazermos juntas. Observem como ficamos, Trabalhei até o espaço anterior à marcação. E agora nós vamos fazer as correntes da cava. No meu caso, foram um total de 51 correntes. Vamos fazer para a sequência. Agora, nós vamos iniciar as correntes. Eu vou fazer aqui 51 correntes para a minha cava.
Observe, trabalhamos aqui 51 correntes e agora nós vamos dar sequência à peça. Vamos laçar a agulha e dentro do leque nós vamos trabalhar o leque normal. 1, 2, 3 pontos, 2 correntes, no mesmo lugar, mais 3 pontos. Temos um leque dentro do leque, uma corrente e no espaço seguinte, começo tudo de novo, 3 pontos altos e continuo, até chegarmos ao outro leque para fazer a outra cava. Observem como ficou o espaço. Após a primeira alça de correntes para a cava, fizemos o leque, trabalhamos a parte superior todinha até chegar ao outro leque. Agora nós vamos repetir aqui o mesmo número de correntes que fizemos para a primeira cava para fazer a segunda. Trabalhamos as correntes, lace a agulha, nós vamos pegar a base onde está delimitada e no espaço seguinte aqui nós vamos fazer o grupinho, fazendo aqui os 3 pontos altos, ficando exatamente como a outra cava. Observe. Uma corrente e dou sequência. Nós vamos seguir agora até aquele leque da parte de trás das costas. Nós vamos passar por este e dar sequência até chegar aqui, ó, na lateral deste leque, para fazermos juntas esta passagem. Chegamos ao leque que está delimitado, último grupo na lateral dele. Então, aqui você vai fazer 1, 2 correntes. Não esqueça, lace a agulha. Dentro deste leque, nós vamos fazer um ponto alto no mesmo lugar, 2, no mesmo lugar, 3 pontos. 1, 2 correntes, laço, e já vamos para o espaço seguinte. E continuo trabalhando aqui os 3 pontos. Observem que se você fizer apenas uma corrente aqui, isso aqui vai ficar repuxando. Então, tem que ser 2 de um lado e 2 do outro do grupo central. Uma corrente e agora sim você volte a trabalhar com apenas uma corrente, até chegar ao final. Chegamos ao final, uma corrente, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo e já vamos caminhar para o centro do leque e iniciar a carreira novamente, como nós fizemos até agora, e seguir até você chegar no último espaço antes das correntes da cava, para a gente fazer juntas aquela sequência. Trabalhamos até o último espaço antes da alça. Então, aqui nós vamos fazer uma corrente normal, laço, vamos pular este grupo e na primeira corrente da alça, vamos iniciar fazendo aqui um ponto alto. Laço, na próxima, o segundo ponto alto e na próxima, o terceiro ponto alto. Uma corrente, laço, pule uma corrente, na próxima já faço um ponto, na próxima o segundo e na próxima o terceiro. Uma corrente, pule uma da base e vou novamente repetir para cada corrente um ponto do grupo. 3 pontos, uma corrente, pule uma da base e na próxima, novamente. Nós vamos fazer em toda a extensão das correntes os grupinhos desta maneira. Observem que trabalhamos em toda a extensão das correntes, nós iniciamos sem pular nenhuma corrente e aqui finalizamos da mesma maneira, sem pular nenhuma corrente, ó. O último ponto está na última corrente. Então, nós vamos dar sequência à peça. Contando as correntes
Baseada nos pontos que você tem aqui, nesta base, como eu mostrei, a sua peça não terá erro. Para seguir, uma corrente, laço e já vou trabalhar o leque normal. 3 pontos, 2 correntes no mesmo lugar, mais 3 pontos e repetir a outra cava exatamente como nós fizemos esta. Leque pronto, uma corrente e dou sequência aos grupinhos entre um leque e outro. 3 pontos, uma corrente e continue. Nós vamos trabalhar a outra cava, seguir com a carreira até o leque lá da base, onde você tem a voltinha da parte de trás das costas. Trabalhamos, ó, chegamos aqui àquele ponto onde deixamos marcado o leque da parte de trás. Então, faça uma corrente neste primeiro, nós vamos fazer os 3 pontos, normal. 1, 2 correntes, laço e vamos para o outro espaço. E aqui nós vamos repetir os 3 pontos, fazendo o segundo grupo. Na carreira seguinte, aqui neste espaço, nós já vamos trabalhar o leque. E uma corrente e continuo trabalhando normal os espaços restantes, finalize a carreira, siga com a outra carreira até você chegar aqui novamente, para a gente fazer esta passagem juntas. Carreira seguinte, você vai trabalhar normal, passando pelos bloquinhos da cava, desta maneira que estamos fazendo aqui. Trabalhei a segunda carreira, passando por cima da cava, da primeira carreira da cava, observem como ficou. Até chegar lá no leque do cantinho, ó, onde nós deixamos a parte de trás delimitada. Agora nós vamos seguir juntas aqui. Trabalhei até o último espaço e aqui nós temos o espaço sobre o leque, ó, da parte de trás. Então, vamos fazer uma corrente, laçar dentro deste espaço, vamos fazer aqui o leque inteiro. 3 pontos, 2 correntes e no mesmo lugar, mais 3 pontos. 2, 3. Uma corrente e continuo normal, fazendo a volta inteira. Observem como ficou. A próxima carreira que você for fazer já será esta aqui, ó. Então, nós vamos sempre trabalhar esta sequência. Sobre o leque, você vai fazer um grupo, depois os 2 grupos na lateral que está dentro do leque e depois o leque sobre o espaço dentro do leque da base. Desta forma, ele vai ficar menos bicudo no final. Uma corrente e continue. Vamos trabalhar sempre desse jeito, mantendo esta sequência de repetições. Agora nós vamos seguir trabalhando a nossa peça até ficarmos com um total de 20 centímetros a partir desta primeira carreira da cava para frente. Um total de 20 centímetros ou a seu gosto. Quanto mais você fazer, mais caimento e mais bonita vai ficar a peça. Esta é a sequência da parte de trás. Nós sempre vamos repetir esta sequência, observando sempre que após o leque você faz o grupo com 3 pontos apenas, depois os 2 grupos da lateral e depois dentro do espaço entre os 2 grupos o leque novamente. Sempre desse jeito, até chegar ao final, o comprimento total do seu casaco. Trabalhei para a minha peça após a cava em torno de 20 centímetros. Agora nós vamos fazer o acabamento. A parte de trás, observem que fica mais arredondado. Para iniciar o acabamento, 1, 2
3 correntes, laço no mesmo lugar, um ponto alto, temos 2 pontos, 3, 4, 5, 6 pontos altos, todos no mesmo ponto de base. Faça uma corrente no espaço seguinte, prenda com ponto baixo, uma corrente, lace no próximo espaço. Vamos repetir 6 pontos altos, formando o grupinho. 3, 4, 5, 6 pontos altos. Uma corrente, no próximo, prenda com ponto baixo, uma corrente, no próximo, repetindo novamente. Vamos trabalhar desta maneira, fazendo a volta inteira na nossa peça. Sempre assim. 5, 6 pontos. E prendo no próximo, fazendo uma corrente com ponto baixo, uma corrente no próximo, novamente. É bem simples. Chegamos ao final, aprendemos o último grupo. Faça uma corrente na terceira corrente do primeiro ponto do primeiro que fizemos. Fecho com ponto baixíssimo, laço, passo por dentro. Já cortei o meu fio, agora é só arrematar. Agora nós vamos trabalhar o acabamento para a cava. Eu vou iniciar aqui, ó, dentro deste espaço. Pode ser iniciado onde você quiser. Eu gosto de fazer o início sempre embaixo do braço. Aqui dentro nós vamos puxar o fio, fazer 1, 2, 3 correntes. Primeiro ponto, laço no mesmo lugar, um ponto alto, outro. Temos 3 pontos e vamos repetir. 4, 5, 6. Uma corrente, vamos prender ó, no espaço à frente, com ponto baixo, uma corrente, e no próximo, repetir o grupinho novamente. Vamos trabalhar em toda a volta da cava. Desta maneira. O mesmo acabamento que fizemos para a parte do externo da peça, nós vamos fazer aqui. Chegamos ao final, uma corrente, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo, passo o fio por dentro, corte o fio e arremate. Faça outra cava exatamente igual a esta. Nosso casaco pronto vai ficar assim. Nosso casaco pronto às costas. Observem como fica. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Clique aí embaixo em gostei, curtam, compartilhem a nossa videoaula e se inscrevam no nosso canal.